Hoje é Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores. Você aí de casa, você é consumidor? Em 15 de março de 1962, o então presidente americano, John Kennedy, ofereceu 4 direitos fundamentais aos consumidores: direito à segurança, direito à informação, direito à escolha e direito a ser ouvido. 23 anos depois, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o dia 15 de março como Dia Mundial dos Consumidores. O assunto que vamos discutir hoje no quadro em pauta é esse. Pode rodar a vinheta. A defesa do consumidor foi inserida na Constituição brasileira. O dia é comemorado para que haja reflexão sobre os direitos do consumidor. Boa noite, professor Paulo Regis. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ex-consumidor também, né? Claro. Boa noite, Vives. Sempre uma alegria estarmos juntos para tratar mais um tema jurídico. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado. Vives, hoje nós contamos com a presença da professora Carolina Zenha Saraiva. Professora Carolina, ela é coordenadora adjunta do curso de Direito aqui de Canoas, da UBRA. Além de coordenadora, a professora Carolina, ela é mestre em Direito e leciona as disciplinas de Direito Empresarial e Direito do Consumidor. E, como sempre, nós temos a presença do professor Jorge Trindade, que, entre outras disciplinas, leciona Psicologia Jurídica, aqui no campus de Canoas. Bom, como de Mas praxe, me permita, Bives, favor. eu preciso fazer um registro aqui. Atenção. Hoje nós temos que homenagear o professor que hoje recebeu, na semana passada, recebeu o título de professor honoris causa pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais do Leste de Minas. Parabéns, professor. É uma honra para todos nós, seus colegas, termos um professor, mais um título, que eu sei que são vários seus títulos. Muito obrigado, parabéns. O senhor é muito generoso. Muito obrigado. Bem. Bom, agora sim vamos seguir o protocolo. Como de praxe, a gente sempre indica para você de casa uma obra que está disponível na livraria do advogado. Então você pode acessar se tem interesse nessa obra e a gente vai indicar ela agora com o professor Paulo Regis. Perfeito, Bives. Indicaremos mais uma publicação da Livraria do Advogado, editora, intitulada Do Capitalismo e do Socialismo, autoria de Antônio José Avelãs Nunes. O professor Avelãs Nunes foi catedrático de Economia Política e vice-reitor da Faculdade de Direito de Coimbra. Trata-se de uma segunda edição revista e ampliada, na qual o autor estabelece a polêmica com o Prêmio Nobel de Economia, Ian Tinbergen, sobre o capitalismo e o socialismo. Essa é a obra que estamos indicando hoje, Bives. Muito bem, está na tela aí o telefone. Você que está interessado pode acionar então a Livraria do Advogado e adquirir esta obra. Já estamos falando sobre consumo aqui, de certa forma, não é, professora? Sim. Professora Carolina, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada. Consumimos mais ou menos, né? Em 2016, 2015, não importa o quanto você anda comprando, mas os seus direitos não vão diminuir com o seu gasto, por exemplo, né? Sim. E a UBRA tem trabalhado para a disseminação dessa ideia do consumo consciente. Exato. Na prestação de auxílio e informação à comunidade. A gente pode falar um pouquinho desse trabalho? Claro. Primeiro, uma boa noite. É um prazer Boa noite. estar aqui novamente e falar de um assunto que para mim é tão caro, né? Na realidade, a UBRA tem trabalhado bastante com a questão da defesa do consumidor, né? Na ideia de disseminar essa ideia de consumo consciente, no sentido das pessoas perceberem o que estão realmente consumindo, né? Então, a gente vai começar todo um trabalho de palestras, principalmente com crianças e idosos, né? E também a gente tem no nosso campus, assim como em todos os campi da UBRA, o Balcão do Consumidor, que é uma parceria com o Procon RS, né? Que na realidade presta o serviço de informação para a comunidade, assim como faz a mediação de conflitos entre consumidores e fornecedores através dos contatos que o próprio Procon nos permite. Né? Perfeito. Então... Importante trabalho. E voltado à comunidade. A gente sempre valoriza essa abertura que a universidade dá para a comunidade. Se você quiser saber mais, acredito, está disponível no site da UBRA também, todas as informações. A gente sempre passa. E o pessoal confunde, pensa que é .com.br, não, é www.ubra.br. Só isso. Acesse o espaço do curso de Direito, as informações estarão lá. Vives, a professora Carolina tocou num ponto muito interessante, que é o consumo consciente. Verdade. Professor Jorge,
Professor Jorge, vamos enfrentar essa questão. Vamos enfrentar. Porque eu acho que aí é necessário aquela avidez pelo consumo. Como é que nós devemos interpretar isso? Eu já disse aqui no programa e vou relembrar. Nunca vá ao mercado ou ao supermercado com fome. Porque se nós estivermos desejosos ou inconscientemente motivados, nós seguramente iremos adquirir coisas que nós não precisamos ou que nós sequer desejaríamos comprar. Então, a questão de ter consciência, como a professora Carolina sublinhou, é fundamental. Consciência não só daquilo que vai ser consumido, mas consciência também de direitos. Eu sou um consumidor e tenho um estatuto que me protege nos atos de consumo. E mais do que isso, tenho serviços, professora Carol, a Ubra tem serviços que podem me proteger. Professora Carolina, vamos... Pois eu queria, só nessa área da cultura também, porque é muito importante, a gente vive uma sociedade de consumo. Sim. Né? E isso me chama a atenção, dentro da minha área, que é a área dos estudos culturais, de que a gente tem um significado muito grande quando se consome. Sim. Ter hoje significa muita coisa, mas me chama a atenção de que as pessoas consomem, têm desejos e acabam não pesquisando seus direitos. E vão só em determinado momento, já quando estão lesadas. Sim. Não há aquela relação do consumo imediatamente com o fornecedor. Sim. Às vezes nem sabem que são lesadas, Sim. professor. Sim. Na grande maioria das vezes. É comum isso acontecer? As pessoas muito não comum. saberem dos seus direitos? É muito comum. Ainda? Na realidade, a gente recebe muita gente no balcão do consumidor, eles não vêm com uma demanda pronta. Eles vêm para questionar se o fornecedor poderia ou não fazer... Ter agido daquela forma? Exatamente. Né? Então, a gente diz, não poderia. Né? Então, muitas vezes chegam, inclusive, um pouco acanhados, até envergonhados de perguntar. Por não saberem. Né? Então, por isso que é importante esse serviço que é prestado pelo balcão. Né? Porque, na realidade, como nós temos esse conhecimento, porque o balcão está comigo e com alunos voluntários que já passaram pela disciplina do direito do consumidor. Então, nós temos esse respaldo técnico para passar para o consumidor. Sim. E aí, realmente, em pé de igualdade, discutir com o fornecedor o que está acontecendo naquela prestação de serviço ou naquele produto que foi ofertado. Perfeito. Vamos ampliar um pouquinho essa questão do balcão do consumidor da Ubra, que está relacionado com o PROCON, RS, E também precisamos dizer para os nossos telespectadores que a colega e coordenadora do curso também é representante no conselho científico da escola, né? Isso. O que é escola, professora Carolina? A Escola Superior de Defesa do Consumidor, na realidade, ela já existia. Em 2016, ela foi, digamos, reinaugurada. E em 2017, nós tivemos a posse do Conselho Científico justamente para tentar trabalhar essa parte de educação do consumo. Então, é uma iniciativa do PROCON RS para justamente tentar fazer com que as informações cheguem melhor. Mas ela prepara quem? Ela, na verdade, tem como foco os próprios PROCONs, para que a gente possa fazer um melhor atendimento e mais técnico, porque às vezes os próprios funcionários do PROCON não têm todas as informações eventualmente que deveriam. Também o público consumidor e trabalhar junto aos fornecedores, né? Para que eles também trabalhem dentro de uma ideia de uma prevenção de acidentes de consumo, de abusividades, enfim. Então, trabalhando nessas três linhas, né? Perfeito. Bom, para a gente poder entender o procedimento hoje, o Guilherme estava colocando na tela, ele colocou ali o horário de atendimento. Hoje, o que as pessoas precisam para a gente entender a dinâmica mesmo do balcão do consumidor? Mais uma vez está na tela para você ir de casa, se você tem interesse, até mesmo os telefones. E aí eu pergunto, o que a gente precisa para acionar? Porque muitas pessoas chegam e precisam de documentação. O que elas inicialmente precisam para procurar vocês? A primeira coisa que a gente precisa, na verdade, é um documento de identificação. Porque a gente precisa fazer o cadastro no próprio sistema do PROCON. A partir dali, toda a documentação que o consumidor tiver, certamente vai nos auxiliar. Então, por exemplo, eu estou sendo cobrado de um serviço que eu não contratei. Então, eu contratei, na verdade, 50 minutos de telefonia, estão me cobrando 50 minutos, mais 20 torpedos, mais 30, enfim, dados. Bom, traz as faturas para a gente, para que a gente possa contra-argumentar com o fornecedor quando a gente faz esse contato, enfim.
tudo que tiver de informação é Sim. interessante E-mail, trazer. por exemplo, hoje é um E-mails, documento. exato. Protocolos que já eventualmente tem aberto junto ao fornecedor. Então, tudo isso auxilia a equipe do balcão a tentar entender o que aconteceu e também a argumentar com o fornecedor, caso seja necessário fazer a ligação. Perfeito. Eu acho que seria interessante, Bives, para que os nossos telespectadores compreendessem, a atividade desenvolvida pelo balcão do consumidor da universidade, ela se dá no plano administrativo ou no plano judiciário, ou em ambos. A senhora poderia ampliar isso para nós? O balcão, especificamente, como trabalha junto ao PROCON, é num plano administrativo. Então, realmente a gente tenta fazer essa intermediação de um eventual conflito com o fornecedor e, caso não seja possível entrar num acordo ou solucionar, quando a gente percebe realmente que houve alguma abusividade, a gente já dá a orientação para o consumidor de como que ele pode buscar, o que normalmente se dá via juizado especial civil, enfim, Sim. ou numa vara civil. Então, se a gente realmente não consegue resolver no balcão, a gente já presta essa informação, enfim, para que ele possa utilizar. Num primeiro plano, administrativamente. Administrativo, Num exato. segundo plano, havendo o insucesso da atividade, das medidas adotadas administrativamente, busca-se a judicialização. Exatamente, É isso? exatamente. E isso inclui, por exemplo, as questões de dano moral? Quando as Sim. Na verdade, o dano moral, a gente não consegue fazer uma argumentação no balcão. Então, o que normalmente a gente tem feito em termos de acordo no balcão? Eu estou sendo cobrado indevidamente. A gente telefona para o fornecedor e questiona, olha, por que ao invés de R$100 veio uma fatura de 240? Ele nos argumenta, a gente diz, olha, tem aqui um problema, não, então vamos emitir um novo boleto no valor de R$100. Sim. Então, o consumidor sai já com a solução do problema, e, em princípio, a abusividade cessou naquele momento. Os danos morais aí realmente ficam um pouco fora da nossa alçada. A senhora falou em telefonia e as questões que envolvem questões que são necessárias, são essenciais para a nossa vida diretamente, como água, energia elétrica. A senhora poderia nos dar uma ampliada nesses aspectos? Professor, é até importante a observação, porque muita gente acha que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a serviços essenciais, como, por exemplo, água, enfim, luz, e ele se aplica sim. Então, os serviços públicos, eles estão no rol de proteção do consumidor. Então, nós temos alguns problemas que aparecem de forma até reiterada no balcão de cobranças indevidas de luz, Então, que os técnicos da concessionária vão, analisam a aparelhagem, o erro de leitura, e aí a pessoa acaba recebendo uma conta que extrapola, enfim. E é uma gravidade muito grande nos serviços essenciais, porque são serviços essenciais. Sem dúvida. O que chama um pouco a atenção, professora Carol, me diga se nós estamos corretos, é que geralmente os consumidores são prejudicados pelos mesmos negociantes. Eu ia chamar a atenção para esse detalhe. A gente reiteradamente abre espaço e durante os anos aqui no Conexão RS tínhamos espaço específico para o direito do consumidor. Hoje a gente já fala de direito em diversas vertentes, nas suas expressões. Mas o direito do consumidor sempre chama atenção e sempre tem um retorno. E um retorno muito grande da audiência. E a gente foi listando, e o PROCON também libera a lista das empresas ou serviços que estão ali no top dos maus fornecedores. Sim. Eu gostaria de entender, tanto do professor Trindade, numa análise da nossa sociedade, da nossa cultura, e dentro do direito também, mas também a relação que vocês têm no balcão com os fornecedores. Do consumidor, a gente deve entender que, às vezes, falta conhecimento, falta pesquisa. Mas, no caso dos fornecedores, que sabem muito bem dos seus deveres e obrigações, por que reiteradamente a gente tem serviço de telefonia, a gente tem serviço de TV a cabo, sempre os mesmos bancários, sempre os mesmos, professor. Aí eu fico pensando se isso não é uma questão cultural de achar que a lei aqui no Brasil não é respeitada. Ou a lei demora muito, vamos discutir na justiça e vamos empurrar com a barriga. Por que isso acontece? Na experiência de vocês e a análise do professor também. Na realidade, realmente. Nós temos, por exemplo, as telecomunicações hoje, inclusive em cerimônia no Palácio do Piratini, para justamente comemorar, enfim, o Dia Mundial do Consumidor, a diretora do PROCON referiu, telecomunicações campeões
de problemas junto aos PROCONs. Então, na realidade, acho que o que falta mesmo é uma iniciativa dos fornecedores. Porque eu acho que eles colocam na balança o que teria mais custo e tem eu acho menos... que é a questão do custo-benefício. O custo-benefício. Ou seja, se lesam 1.000 pessoas, 10 irão reclamar. Exatamente. Então, o custo-benefício ainda, digamos assim, o crime compensa. Olha, é uma lógica cruel que a gente fica É uma pensando. lógica cruel. Porque, eu fico sempre tentando entender por que não oferecer um bom serviço se isso não acaba captando, gera mais lucro. Parece que a lógica não é essa. Mas é por isso que a gente fala muitas vezes em consumo consciente. O consumo consciente também entra nisso, Bives, porque na realidade o consumidor tem que começar a ter essa crítica no sentido de buscar fornecedores que efetivamente prestam um bom serviço, e não simplesmente buscar, claro. A gente não vive num momento fácil da economia, enfim, a gente busca o mais barato muitas vezes. E ter autoestima, não é? Porque quando o consumidor também está com uma autoestima muito baixa, ele está desesperado, ele consome qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Quando não é isso, temos que recuperar a proteção, a autoestima do consumidor para que ele também possa ter um pouco de dignidade na hora de adquirir Só para consumir. fechar esse raciocínio, e aí vira um círculo Vicioso. completamente danoso para a nossa sociedade, onde, por exemplo, no caso da TV a cabo e da telefonia também, se consome produtos roubados ou piratas. Porque daí eu já ouvi aquela lógica. Ah, mas a empresa não nos ajuda, a empresa também nos lesa, vamos lesá-la também. E a gente não sai desse Essa é a lógica do atoleiro. absurdo, né? Exatamente. Essa é a lógica do absurdo. É a lógica do absurdo, com certeza. O que é engraçado é que, aliás, foi tema de uma sessão nossa aqui, de um Direito em Pauta, quando nós tratamos da publicidade enganosa. Verdade. Porque muitas vezes esse é um problema também. O consumidor, ele vai na gôndola do supermercado e ele busca um produto que não oferece as propriedades que ali estão descritas. E muitas vezes ele recebe um bombardeio publicitário dizendo, se você ingerir esse produto, você vai ter tais e tais efeitos. Quando, na verdade, esses efeitos não são reais. Então, é preciso combater isso, é preciso que o senhor que está aí nos assistindo, que tome essa iniciativa, que venha bater ou no PROCON diretamente, ou venha buscar o balcão na nossa universidade. Bom, a gente tem a participação dos nossos telespectadores, sempre o canal está aberto para o diálogo, 99588-2374, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto. A Tatiana de Viamão, seja bem-vinda, Tatiana. Uma pergunta, por gentileza, por que essas empresas de cobrança cobram um valor 10 vezes mais do que é devido? Por exemplo, eu devo 300 e estão me cobrando 800. Relação de juros abusivo? Normalmente sim, né? Na realidade, o que acontece? Eu peguei R$100 emprestados no banco, não consegui, enfim, efetuar o pagamento por qualquer razão, e aí já embutem uma multa pelo inadimplemento, começam os juros, e quando chega nessas terceirizadas, essas empresas terceirizadas de cobrança, aí já correram juros em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros, então realmente o valor triplica, às vezes... É 10 vezes maior do que o que foi contratado. E se tem sucesso nessas negociações? Normalmente sim. Mas tem que falar, tem que se mover. Exatamente. Tem que reclamar. Exatamente. Perfeito. Isso é produto administrativo. Isso é feito no âmbito do PROCON. Normalmente a gente tenta. Sim. Né? Eu confesso que com as instituições financeiras, digamos que é o fornecedor que a gente menos tem uma maleabilidade. Porque há uma hierarquia, há um poder, não é? Há uma diferença de a poder. questão A relação de poder com o nós consumidor. somos hipossuficientes. Exatamente. Na relação de consumo. Evidentemente que uma empresa fornecedora, essas grandes marcas de automóveis, tal, evidente que eles estão numa posição de superioridade em relação ao consumidor. A um consumidor, não é? Então, nós somos considerados como hipossuficientes. Nesse caso dos bancos, a relação ainda é mais cruel, porque a gente está falando de capital, às vezes as pessoas estão com uma dificuldade financeira muito grande exato. E fica até difícil de pensar. Claro a que solução está ali, o dinheiro está ali disponível, mas a que preço? Claro que sim, nós estamos com um grande problema com o público idoso, por exemplo, na questão dos financiamentos consignados. Porque os idosos, os aposentados, recebem 20 ligações por dia.
oferecendo consignados. Sim. E muitas vezes eles nem se dão conta que estão contratando. E quando vê lá na sua aposentadoria, ao invés de ele receber R$300 por mês, ele está recebendo 180, porque 120 estão retidos no consignado. E esse assunto chega no balcão aqui? Esse assunto chega no balcão e é uma preocupação muito grande. O próprio PROCON está lançando um material novo justamente com esses cuidados, esses alertas que os aposentados devem ter para não caírem nesse tipo de... Não chega a ser um golpe, mas é que as ligações são tão reiteradas Sim. que a pessoa muitas vezes Mas acaba o aspecto contratando. psicológico, né, professor? Exatamente. Jorge? Como é que esses empresas, órgãos, sabem que o consumidor está naquela condição? Dou um exemplo. Eu outro dia fiz uma operação num banco federal, público, acabei de fazer a operação, tocou meu telefone. Sim. Como é que essa pessoa sabe? Exatamente. Porque as informações, de alguma forma, são repassadas. Isso é legal, esse tipo de trânsito de informação? Não, justamente o PROCON pede, caso alguém lhe diga, olha, mas o senhor recebe R$1.200 de aposentadoria, enfim, não. Né? Que faça a denúncia ou junto ao PROCON ou faça um boletim de ocorrência, Exato. porque são dados sigilosos que não deveriam estar à disposição dos Professora Carolina, fornecedores. eu tenho um amigo que requereu a sua aposentação no INSS. Quando ele saiu do INSS, chegou ao térreo, ele recebeu uma ligação no celular oferecendo... Um consignado. Tem mais uma questão, eu só estou sem o nome aqui, Guilherme, do nosso telespectador. A gente já vai pegar o nome dele, é o Taylor, de Porto Alegre. O Taylor faz um comentário que eu achei interessante. Acho que a solução é trocar de fornecedor, fazendo isso até acertar o fornecedor que realmente atenda às necessidades. Só que tem um detalhe, e aí eu acho que a participação do PROCON é muito importante, é fundamental nesse exercício de cidadania, que é denunciar o mau fornecedor. Com certeza. Porque só a gente trocando de fornecedor, obviamente não vamos passar o nosso dinheiro, não vamos dar lucro para essa empresa. Mas o PROCON pode autuar multando essas empresas. Sim, sabe? exato. A atuação do balcão, nós não temos como multar, mas o que acontece? Quando a gente percebe uma abusividade, nós noticiamos ao PROCON para que o PROCON abra um procedimento administrativo e lá aplique as multas. E aí a gente tira o mau fornecedor. Exatamente, daí pelo menos está penalizando e aí pode ser que ele haja de alguma forma diferente nas contratações futuras. Nós já tivemos um crescimento nessa proteção ao consumidor na medida em que a grande parte das pessoas, eles acessam sites. Então, eles vão observar lá quem são os fornecedores, as empresas que não têm um histórico negativo. Então, bom, eu vou comprar dessa e não daquela, porque essa empresa não tem um histórico negativo. Então, isso nós temos que incentivar, instigar os nossos consumidores. É um exercício de consumo consciente. Exatamente, de cidadania. Muito bem. Professora, professores, sempre um prazer recebê-los. E a gente fica aqui esperando que todo mundo, na hora de comprar, não fique com vergonha até de pichinchar, se for o caso. Estou com dinheiro à vista, não pichinchar. Esse é um exercício de cidadania, como a gente está dizendo. Isso aí. Professora, seja sempre bem-vindo, professores. Obrigada, Vives. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima, Vives. Muito obrigado, professores. Sejam bem-vindos sempre.